advogada! Aqui é a Daia do Portas de Papel e hoje nós vamos conversar sobre este livro, essa edição linda da Dark Side, que contém o conto O Médico, o Monstro e outros experimentos do Robert Louis Stevenson. Headspace, Hook, Anatomia, A Ilha do Dr. Moreau, A Múmia. O que esses filmes têm em comum? Todos eles foram inspirados nos contos de Robert Louis Stevenson, principalmente no conto O Médico Monstro, ou também conhecido como O Estranho Caso do Dr. Jekyll. Nessa edição linda da Dark Side, nós vamos ter contato com 8 contos do autor. Esse autor ficou muito conhecido, muito famoso por ter escrito A Ilha do Tesouro. Aqui a gente vai ver um livro que vai conversar bastante com o conto. Nós vamos ter esse verde aqui, lembra muito a química, né? Então é um verde neon. Aqui nós vamos ter os compostos químicos penetrando nos ossos. Essa é uma edição que faz parte da coleção Medo Clássico da Dark Side, com um corte bem colorido, ó. Um corte neon muito bonito, a caveirinha da Dark Side e a capa que conversa bastante com a história. Aqui a gente pode observar um só esqueleto, então nós percebemos que é um só ser, mas porém, contudo, todavia, ele está dividido em duas partes bem diferentes, conversando com a proposta do conto, que fala sobre o bem e o mal e vai explorar bastante essa dicotomia. Capa de guarda, nós percebemos vários elementos químicos numa estante, caveirinha da Dark Side, assinatura do autor, equipamentos médicos. Aqui nós temos um cérebro em transformação e algumas palavras em latim, ad vitam aeternam, fazendo alusão aos colonizadores, à expansão da religião católica, das missas que eram realizadas em latim. E aqui um índice bem bonito, mostrando pra gente os 8 contos que contém o livro. O livro também vai falar um pouquinho mais sobre o autor, vai nos contar que este autor, ele é um daqueles autores que morreram ainda jovem, morreu antes dos 55 anos, e também por problemas respiratórios. E por causa desses problemas respiratórios, normalmente o médico pedia que a pessoa se mudasse para outra região mais pura, com o ar mais puro, já que nós estamos falando da época vitoriana. E essa era vitoriana, é a era onde a Rainha Vitória presidia a Inglaterra. E essa governante, além de ser uma governante do país, exercia um poder também teocrático, ou seja, a igreja estava na mão dela. Então a gente tinha o início do protestantismo e ela era uma das governantes, uma das líderes religiosas do protestantismo. Além do mais, nós também vamos ter aqui em contato, como é o finalzinho da era vitoriana, que foi publicado esse livro, das colonizações. Então a gente tem também um lugar que tem grandes descobertas. Então era o avanço das fábricas, da ciência, a gente já tinha o telégrafo, a gente já tinha um avanço constante, estudos da medicina, a gente tinha exumação de corpos, né, e abertura de corpos para estudo. Então era comum os médicos estudarem corpos humanos e muitos desses corpos eram contrabandeados. A gente estava ali também num lugar onde estava bem propícios a doenças, a pestes. A gente tem um cenário todo de guerras mundiais. Então, assim, é um cenário bem conturbado que vai desde o início até o finalzinho do governo da era vitoriana. Então, a gente já teve aqui no canal uma resenha de um dos livros que foi publicado na era vitoriana, que foi o Drácula. E O Médico e o Monstro está bem no finalzinho da era vitoriana, 1886, e naquela época também tinha um grande avanço da psiquiatria e da psicologia. E nós estamos falando de Jung e estamos falando também do Freud. Portanto, O Médico e o Monstro vai explorar toda essa óptica do ser humano. O conto O Médico e o Monstro é bem interessante porque ele não é narrado nem em primeira nem em terceira pessoa, mas sim através de relatos dos personagens. E logo no primeiro parágrafo e no primeiro capítulozinho, nós vamos ter uma descrição do Utterson e do Enfield. O Utterson é um advogado, né, bem respeitado na cidade dele.
E o Enfield é o seu amigo e eles estão caminhando aí pela cidade, dando uma voltinha na cidade e começa a conversar com o outro sobre o caso da porta. Ah, e você viu o que aconteceu diante dessa porta? Eles estavam bem em frente à porta. E aí um vai contar para o outro que naquela porta ali aconteceu um verdadeiro crime. Então um cidadão conhecido como Hyde machucou uma menininha, uma criancinha aí que estava brincando na rua em frente a essa porta. E para abafar o caso, ele entregou um cheque para os pais e esse cheque estava em nome do Jekyll. O Jekyll é um sujeito bem respeitado na cidade, é um médico de renome e é amigo tanto do Utterson quanto do Enfield. E os dois, eles ficam pensativos por que o Jekyll estaria bancando o Hyde. E quem é esse tal de Hyde? E por que o Dr. Jekyll é tão amigo desse tal Hyde? Na verdade, o Dr. Jekyll estava fazendo experimentos cabulosos. E nesses experimentos, nesses estudos, ele queria separar o bem e o mal. E mostrar para as pessoas, provar para as pessoas que era possível viver só de virtudes. Então o conto vai contar pra gente que nós somos seres que possuímos virtudes e também possuímos sombras, assim como o grande psicólogo, psicanalista Jung estudou as sombras, né? Então ele vai nos contar que a nossa parte sombra pode ser separado da nossa parte virtuosa. E como ele era um cidadão respeitado, ele queria apenas a parte virtuosa dele. Então ele inventou uma poção para separar essas partes. Mas quando ele bebia essa poção, ele se transformava no Dr. Hyde. Então não posso dizer que eu tô dando spoiler do livro, porque todo mundo já conhece essa história, seja pelo personagem Hulk, ou seja pelas muitas adaptações que já foram feitas no cinema. A gente poderia ficar falando desse conto por muito e muito tempo, porque é um conto muito rico, que traz pra gente muitas informações, traz pra gente muitos pensamentos, traz pra gente muitos questionamentos sobre as virtudes do ser humano, sobre os experimentos e até onde o ser humano é capaz de ir. Então, além de ser um conto que vai falar sobre as nossas sombras, as nossas virtudes, o bem e o mal, a separação do bem e o mal, se isso é possível ou não, a dualidade do ser humano, também vai trazer pra gente todo esse questionamento da ciência, todo esse questionamento psicanalítico, da ambição do ser humano, até onde o ser humano é capaz de ir para alcançar os seus objetivos, da amizade. E é um livro muito interessante para a gente ler com calma e estudar com calma. A primeira parte do livro é composta por 3 contos denominados Entretenimentos das Noites nas Ilhas. E aqui a gente vai ter a supremacia do homem branco sobre os nativos. Então a gente vai ter um choque cultural entre aqueles que são os colonizadores e os colonizados, sempre com a supremacia da raça, a supremacia dos britânicos, como aqueles que são abençoados por Deus e que vão levar a cultura aos nativos, porque tem uma cultura melhor do que as outras, né? E era na Era Vitoriana, e na Era Vitoriana era assim, o Império Britânico, ele era melhor do que todos no mundo. Será? E a primeira parte do livro vai externar muito sobre a vivência do autor quando ele foi viver na ilha de Samoa junto com a sua esposa. Então ele conheceu vários nativos naquela ilha, teve contato com todas as culturas, mas mesmo assim não deixa de relatar histórias sobre a supremacia do homem branco, como o homem branco sendo aquele detentor da melhor cultura, da cultura abençoada por Deus, e o nativo sendo aquele detentor de uma cultura pagã, de uma cultura muitas vezes amaldiçoada e cheias de demônios e mistérios. Então é assim, era a Era Vitoriana. Então aqui também a gente vai ter muito
do catolicismo e do protestantismo sobre um ponto de vista de catequização daqueles nativos da região. A praia de Falesá vai nos trazer uma perspectiva da chegada de um homem branco nesse local, nessa praia de Falesá, nessa ilha, e a ilha já estava sendo colonizada. Então a gente tem uma guerra entre os próprios homens brancos pela conquista do poder e dominação dos nativos. Os nativos naquela região ainda era bem forte, tinha uma cultura bem predominante, mas ao mesmo tempo tinham muitos medos, muitos temores. Então, para catequizar toda aquela gente, os missionários se aproveitavam dos medos que eles tinham e jogavam os medos contra eles. Então aqui a gente vai ter um homem branco que logo que ele chega na ilha, o capitão, aquele que comandava a ilha, arruma para ele uma esposa nativa. E aqui a gente vai ter algo que vai chocar muito, esse choque cultural em que há aquele casamento nativo e aquela moça se entrega para ele de todo o coração e vai cuidar dele. E ao mesmo tempo ele, com a cultura que ele tinha do Império Britânico, ele sabe que ele não se casou no papel, ele não se casou conforme o Império Britânico. Mas para ele o que me incomodou muito foi esse sentimento de estar explorando as nativas, de estar passando aquela nativa para trás. Mas com o decorrer do tempo, que ele vai tendo contato com o chefe da tribo, ele vai tendo contato com a família da moça e o funcionamento ali das ilhas, como esse personagem não é um personagem totalmente mau caráter, ele vai se adaptando e até se apaixonando, principalmente quando ele ouve conselhos dos missionários. Então aqui a gente vai ter personagens que nós não vamos identificar com eles. Na verdade, em todo o livro, nós não temos aquele personagem preferido, aquele personagem que vai nos trazer um acolhimento, mas personagens que vão nos trazer, ao contrário, o distanciamento. O autor ele sempre coloca esse distanciamento porque ele mostra bastante essa dualidade do ser humano. E isso causa na gente também esse estranhamento, porque não é bom de ver, não é verdade? Quem é que quer olhar de frente e encarar suas próprias sombras? Então vai trazer pra gente um incômodo sim durante a leitura. O primeiro conto é um conto muito lento, e é esse conto que nos incomoda muito, porque ao mesmo tempo que a gente vê essa moça tão inocente, a gente vê até mesmo os missionários com segundas intenções, com segundas interpretações sobre tudo aquilo. A gente vê a guerra aí acontecendo na ilha por causa das especiarias, então não é um conto muito legal de se ler, é um conto até bastante lento, e se eu não conhecesse o autor, eu não começaria por esse conto. O segundo conto é o conto que eu mais gostei, que é o conto do demônio da garrafa. Então aqui a gente vai ter uma garrafa e nessa garrafa vai ter um demônio, e esse demônio é como o gênio da lâmpada. Só que o gênio da lâmpada do Aladim, ele só realiza 3 desejos. E nessa garrafa não, ele vai realizar quantos desejos o dono, o portador da garrafa quiser. Então aqui a gente vai ter uma história um pouco mais fiéis às lendas, já que o Jin, gente, o Jin é um demônio para o ocultismo. Então todo aquele que é um estudioso do ocultismo sabe que o Jin é uma espécie de demônio. Então vai trazer realmente o nome O Demônio da Garrafa. E esse demônio da garrafa concede poderes a quem o libertar. Já nesse caso não. O demônio aqui na garrafa, ele não quer libertação, mas ele quer a alma daquele que vem desejando, que vem fazendo os desejos para poder levar para o inferno. Então, mais uma vez aqui na era vitoriana, nós vamos ter esse medo de ir para o inferno e essa idealização de que o homem precisa cultivar somente as virtudes para entrar no céu. É uma negação da parte sombra do homem. Essa história vai nos contar que um certo marinheiro chega numa ilha e vê uma casa muito linda e começa a admirar essa casa. Até que ele se encontra com o dono da casa pedindo pouso e o dono fala: você quer ter uma casa como essa? Você quer ter uma vida de prosperidade? Eu tenho um segredo. Eu tenho uma garrafa e nessa garrafa tem um demônio e ele me concede tudo aquilo que eu desejar. Porém, tem aqui um grande pulo do gato. Você tem que vender a garrafa por mais barato que você comprou. E já tá na hora de eu passar essa garrafa pra frente.
Se você não conseguir vender essa garrafa por um preço mais barato que você comprou, esse demônio vai arrastar sua alma para o inferno. Mas aquele viajante, aquele marinheiro, ele não ficou hora nenhuma com medo e ele até comprou a garrafa e começou a fazer os seus experimentos, os seus desejos, os desejos se realizaram. Acontece que ele precisava passar essa garrafa para frente, mas no decorrer da história vai aparecendo personagens que vai comprando essa garrafa até chegar num determinado momento que não dá mais para vender garrafa, porque já está tão barato e os compradores até desconfiam. Então vai entrar nesse embate e aqui vai ser um conto bem legal, porque vai ter uma personagem aqui que vai se apaixonar por um dos compradores da garrafa e ele vai se apaixonar por ela. E ela vai fazer de tudo para livrar a alma dele e ele fazer de tudo para livrar a alma dela do inferno. Então é um conto que verdadeiramente vai falar pra gente um pouquinho de amor, vai ter aí uma pitadinha de romance, mas não aquele romance romântico, mas um romance prático e até mesmo algo que a gente faria, né? Então é um conto que traz um pouco mais de identificação do leitor, porque são decisões que por amor nós seríamos capazes de tomar, ou até por ambição. O terceiro conto é A Ilha das Vozes, e é um conto muito interessante, onde é possível entrar por um mundo onírico, passar por uma espécie de portal e entrar em contato com uma ilha nativa, onde se pode catar dinheiro no chão. E aqui, mais uma vez, na Era Vitoriana, a gente vai ter isso, né, dessa religião, desse olhar de sombras e de luz, em que o povo nativo, a cultura do povo nativo é uma cultura pagã, é uma cultura satânica, e vai ser ligado também o dinheiro, a prosperidade, a riqueza material ao satanismo, né? À matéria, ao paganismo ou o que quer que seja, em contradição com uma virtude do protestantismo ou do cristianismo. Isso é o livro, gente, é a Era Vitoriana. E era assim. Então, nessa história, a gente tem um feiticeiro e o feiticeiro tem um genro. E esse genro é quem paga todas as contas, as despesas desse feiticeiro para poder manter as terras. Mas ele nota que o sogro dele nunca vai trabalhar. E um dia ele esconde. E escondido, ele presencia um ritual onde o sogro dele desaparece e volta com muito dinheiro. Mas com o passar do tempo, os dois ali se comunicando, o feiticeiro resolve passar para ele o segredo, já que ele não vai viver para sempre. Apesar dos habitantes da ilha dizer que ele é muito mais velho, muito mais antigo do que a idade que ele aparenta ter. Então, através de um ritual, eles abrem um portal e nesse portal eles têm um determinado tempo. Esse portal vai para uma ilha nativa e nessa ilha tem muitas ilusões e muitas distrações, principalmente das belas nativas. Só que o dinheiro, ele cai em árvores, né? São as folhas das árvores que se transformam em notas diante daquela feitiçaria. Então, através daquela feitiçaria, o grande feiticeiro, o sogro, pede para o feiticeiro genro sair correndo num determinado tempo e catar das árvores a quantidade maior de folhas que ele encontrar, de galhos. Ele vai catando tudo e vai juntando. E eles vão colhendo aquelas folhas para poder se transformar em dinheiro. Então, a gente já tem aqui mais uma história para gente pensar e para gente questionar sobre o dinheiro, a ambição e o que realmente é virtude do ser humano e o que realmente é sombra nossa. Mas o autor não trouxe somente contos com experiência das ilhas onde ele viveu, com contos de homem branco e colonização. O autor também trouxe contos que se passam em outros locais, por ele ser também escocês e também ter vivido em outros lugares, como o Império Britânico, por exemplo. Então, o próprio conto Demônio da Garrafa vai se passar na Inglaterra, né? Vai ter partes aí que os personagens vão estar na Inglaterra. A gente tem Olala, que vai se passar na Espanha, e assim sucessivamente. Na segunda parte do livro, nós vamos ter o Apanhador de Corpos. O Apanhador de Corpos é um conto que vai se tratar da degeneração do ser humano que vai se corrompendo diante das ambições que ele tem.
Então aqui a gente vai ter um conto baseado em fatos reais. Nessa época nós vamos ter bandidos, né? Esses bandidos, eles matavam realmente pessoas e contrabandeavam esses corpos para estudantes de medicina, para que os estudantes pudessem fazer experiências e os seus estudos. E aqui a gente vai ter um jovem que no começo ele começa a comprar corpos, né, dessas pessoas. Essas pessoas que vão ser ilustradas no livro, que são pessoas de casos reais, então a gente vai ter aqui uma história bem realista, mas ao mesmo tempo uma história fantástica, uma história de terror, dando lugar também e vazão ao fantástico, apesar de trazer esse fato real para dentro do conto. Então esse personagem, ele começa a comprar e ele percebe que o preço que eles cobram é muito caro, né? O valor em dinheiro em troca desses corpos é muito caro. E ele percebe que ele pode fazer o serviço por muito menos e até mesmo lucrar também revendendo corpos. Então, a partir daí, no começo, ele começa a ficar bem assustado com isso tudo, mas aos poucos ele vai se acostumando com aquilo tudo, ele vai se degenerando, a gente vai acompanhando o declínio moral do personagem quando ele começa a receber os lucros. Então é um personagem que ele tá do lado de cá, vamos dizer assim, né? Já que o livro se trata de dicotomia, ele tá do lado das virtudes até um dado momento. O dado momento que ele não lucra nada com isso, né? Ele paga para poder estudar. Mas quando ele muda de lugar, ele já tem ali a degeneração. Ele já começa a olhar tudo com outros olhos, os olhos do lucro. E será que isso não acontece também com seres humanos? Que muitos são idealistas e defendem uma causa até estar deste lado da causa onde ele é beneficiado das ideias que ele defende. Mas por um golpe de sorte ou talvez por um golpe do destino, esse mesmo idealista muda de lado, ele começa a defender a outra causa que é dos seus interesses, até mesmo passando por cima das suas primeiras ideias. Tem muito pra gente conversar nesses contos. O próximo conto é Olala, e Olala é um conto ambientado na Espanha e vai nos trazer aqui um personagem que, por causa da saúde debilitada, ele vai ao encontro de uma família, né, que vai receber ele em casa. E essa família mora no campo, mas a família tem um grande segredo. Então não é uma família comum, uma família convencional. E aqui a gente vai ter personagens que vão morar numa grande mansão, uma mansão luxuosa, mas é uma família decadente, então eles não têm dinheiro para sustentar aquela mansão e aquela mansão vai se degenerando junto com eles. Então vem trazendo também essa degeneração moral e a degeneração material, sendo reflexo da degeneração moral. Então aqui vai ter esse embate dos personagens, contando que essa personagem, Olala, é uma mulher meio que onírica, é uma mulher misteriosa e é uma mulher muito bonita que guarda esse segredo, mas também guarda uma sina de que um dia, na falta da mãe, ela será exatamente igual à mãe. Então, um conto bem macabro. Esse personagem, ele é recebido isolado, numa parte um pouco distante da casa. Nessa parte distante da casa, as refeições é servida para ele à mesa. Ele não tem muito contato com os moradores da casa a princípio e ele acha aquilo muito estranho. Ele faz suas caminhadas matinais e nessas caminhadas ele sempre vê essas personagens, a mãe da personagem Olala, tomar sol de manhã como se fosse uma fera deitada nas escadas da mansão. E durante a noite ele é trancado em seus aposentos e ele escuta gritos, ele escuta coisas assim horríveis, de grandes tormentas, passos e muito movimento na área externa e interna da casa. E ele fica bastante apreensivo. Mas no decorrer do tempo, da história, dos capítulos vão se passando, ele começa a observar um quadro na parede da casa onde ele está, e ali ele vê uma figura pintada, e essa figura é Olala. Então ele vai conhecer Olala, vai ter esse romance, essa paixão por Olala, mas ao mesmo tempo que é um romance, é uma paixão correspondida, é um romance impossível,
porque eles têm ali um grande segredo que ela não vai poder estar com ele. Então, assim, é uma história bem bonita, mas é uma história de, além de trazer essa desilusão amorosa, vai também trazer esse lado fera do ser humano, esse lado de transformação do ser humano. Olala, ela preserva as virtudes porque ela é uma menina que estuda bastante a Bíblia. Então sempre vai um missionário ali visitar ela uma vez na semana e ela vai estudar os valores e virtudes cristãos. Ao contrário da fera que ali habita, a Olala, ela consegue dominar também a fera que está dentro dela, mas ela não sabe por quanto tempo ela vai conseguir. O próximo conto é Markeren. Markeren é o nome de um personagem que nas vésperas do Natal eles se dirigem até o antiquário com a desculpa de comprar um presente de Natal, mas ali ele acaba cometendo um crime. E nesse inteirinho ele não consegue sair do antiquário, ele fica preso ali por longos tempos. E ali o personagem vai entrar em conflito com a dualidade, ele vai entrar em conflito com a consciência. É como se tivesse um anjinho no ombro dele, dando conselhos bons para ele, trazendo para ele as virtudes, fazendo ele se envergonhar do ato que ele cometeu. E do outro lado tivesse um serzinho das sombras falando para ele de tudo aquilo que ele vai lucrar e como que ele pretende as artimanhas para ele fugir do local, para ele fugir do crime e para ele esconder as evidências. Então é outro conto que vai trazer para a gente esse lado bom ou ruim do ser humano. Janet, a Entortada, é mais um conto que vai tratar, sim, dessa dicotomia do bem e o mal. Porém, apesar de ser contos assim um pouco macabros, eu tenho que dizer que este não é um livro que vai trazer propriamente dito aquele terror, aquele livro para nos assustar, mas é aquele livro que vai confrontar as nossas virtudes e as nossas sombras, que vai nos fazer pensar, questionar e vai nos fazer refletir bastante sobre a vida, sobre as próprias debilidades do ser humano, aquilo que pode ser perdoado em nós ou aquilo que não tem perdão, aquilo que nem merece reflexão. Janet a Entortada é um conto que vai trazer pra gente a discussão entre o movimento pagão e o movimento cristão, entre essas virtudes, onde a gente tem ali naquela região um missionário, e aquele templo do missionário traz ali várias pessoas cristãs que têm todo aquele valor, toda aquela sua crença religiosa, todo aquele seu jeito especial de pensar. E nesse jeito especial de pensar, eles se deparam com uma personagem que mora ali bastante tempo e é uma mulher que ela gosta dos valores pagãos, né, ditos pagãos, porque ela tem outras crenças. Ela crê na força das águas, ela crê na força da natureza, das árvores. Então ali ela sofre bullying. Aquelas pessoas começam a dizer que ela é uma bruxa. Aquelas pessoas da região viram o rosto para não vê-la. E aquelas pessoas dizem que ela está endemoniada. Só que a Janet, ela tem ali uma personalidade muito forte. E muitas vezes ela também se aproveita do medo que as pessoas têm dela para poder impor, né? Para poder se livrar, muitas vezes, daquelas pessoas inconvenientes, vamos dizer assim. Mas o missionário, como um bom missionário cristão, vai acolher a Janet no templo. E por esse acolhimento que ele traz, essas pessoas também ficam abismadas. Nossa, como ele foi capaz de colocar uma mulher possuída dentro do templo. E aí, de repente, vem o Stevenson com seus valores vitorianos, dá uma reviravolta nesse conto e traz pra gente um desfecho bem macabro. Então esse é um livro incrível que precisa ser lido, precisa fazer parte da nossa biblioteca, vai trazer pra gente histórias clássicas que vai nos trazer uma autorreflexão, um autoconhecimento, vai colocar o altruísmo versus o egocentrismo. Então não são histórias que vai trazer terror, né? Que vai nos trazer espanto, mas é aquela história que vai nos trazer muitas reflexões. Então a gente tem aqui, né, a era da psiquiatria. Então vai trazer ao leitor essas reflexões do nosso lado sombra ou do nosso lado virtuoso. E vai nos mostrar que nós somos feitos de virtudes e de sombras.
e que nós precisamos alimentar o nosso lado de virtude. E que a nossa sombra, ela muitas vezes é egoísta, ela muitas vezes é partidarista, e ela pensa só aquilo que nos beneficia, ao invés de trazer benefício a todos os demais. Então aqui a gente vê sempre um lado da história só, o lado da supremacia das raças, da supremacia da cultura, da supremacia do homem branco. E isso causa na gente um certo estranhamento, causa na gente um certo catarse. E é muito legal a gente prestar atenção que não mudou muito. Que por mais que a gente tenha um livro escrito lá em 1800 para cá, depois dos anos 2000, onde a gente tem tantas revoluções tecnológicas, onde a gente tem um mundo tão diferente, onde a gente tem uma população, pessoas que realmente estudam, que vão atrás dos valores, que vão atrás da busca de conhecimento, nós ainda temos essas sombras em nós. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou desse livro, eu vou deixar o link embaixo aqui. Você pode adquirir esse livro pela Amazon. Compre pelo nosso link, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal com uma pequena comissão para a gente poder trazer sempre vídeos e conteúdos de valor. Então é isso, meus amores, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Livros são portas que transformam vidas.